Progresso. Essa palavrinha a gente já leu, já ouviu bastante, ela inclusive está na nossa bandeira. Mas afinal, o que é progresso? Progresso, no senso comum, significa mais ou menos dizer que o hoje é melhor que o ontem, que o amanhã vai ser melhor que o hoje. E é uma espécie de sinônimo de avanço, né? Existiria então uma melhora, uma evolução natural das coisas. Tem parentesco, claro, com a noção de destino. Ou seja, existe uma crença de que existe um caminho linear cada vez melhor e cada vez superior para a humanidade. Uma crença metafísica, em última instância. Esse conceito, em termos filosóficos e científicos, vai nascer lá na Revolução Científica, no início da modernidade. Francis Bacon, por exemplo, pai do método científico, ele afirmou que saber é poder. E o que significa essa frase do Bacon? Nós, seres humanos, precisamos conhecer as leis da natureza para poder dominá-la e para poder utilizar a natureza e os recursos naturais para o nosso progresso, para o nosso bem viver, para o nosso conforto. Depois, esse conceito vai ganhar força no iluminismo com a crença profunda na luz da racionalidade. O iluminismo é a crença na racionalidade como emancipadora da humanidade. Isso nós estamos falando do século XVIII. Depois, logo em seguida, no início do século XIX, surge o positivismo, com um pensador chamado Auguste Comte, um sociólogo, e aliás ele chamava a sua sociologia de física social, porque ele acreditava num parentesco entre as ciências naturais e as ciências sociais que estavam nascendo ali. Bom, com o positivismo nasce também o cientificismo. E o que significa isso? A crença de que a ciência pode resolver todas as mazelas da humanidade. A sociologia do Comte é uma sociologia teleológica, ou seja, ela acredita que existe um telos, um objetivo na história da humanidade. E esse objetivo seria cumprido em 3 fases. A humanidade, então, primeiro passaria pela fase teológica, que é a fase das crenças sobrenaturais, Depois, no segundo estágio, nós teríamos a fase metafísica, que é a crença na racionalidade, na metafísica filosófica, que a razão pode conhecer a essência das coisas, pode conhecer o todo do mundo. E aí, por fim, depois de longos séculos, nós teríamos a fase positiva ou científica, em que o homem não acredita mais alcançar a essência das coisas, mas acredita na descrição das leis naturais e sociais por meio da observação e por meio da racionalidade. E nessa fase, nós temos 2 palavrinhas que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil. A palavrinha ordem e a que nos interessa mais, a palavrinha progresso. Nós, então, nós seres humanos, estaríamos numa linha de continuidade em que o positivismo ou o cientificismo seriam o ápice da criação e da produção intelectual e artística dos seres humanos. O positivismo seria, então, a plenitude do saber e do desenvolvimento social. E ele teria início, para o Comte, ele teria começado depois da Revolução Francesa. O Comte estaria vivendo, então, no século XIX, o início da sociedade positiva ou científica. Outro grande filósofo do século XIX, que também é responsável pela nossa concepção de progresso hoje em dia, é um filósofo alemão, Friedrich Hegel. E o Hegel acredita que a história da humanidade caminha dialeticamente num processo de superação em tese, antítese e síntese. Essa síntese viraria de novo uma tese, que por sua vez teria uma antítese e produziria novamente uma síntese. Então, seriam teses, antíteses e sínteses sucessivas até a humanidade chegar no absoluto, no ápice do seu desenvolvimento, ou, em termos políticos, seria o Estado germânico. Esses 2 pensamentos, tanto o positivismo quanto o pensamento de Hegel, aliás, inclusive até o iluminismo,
deram origem ao que nós costumamos chamar, no final do século XIX, né, de darwinismo social. Existiria, então, um progresso e uma evolução humana como processos naturais, sociais, em que, digamos, corroborariam a existência de raças ou culturas superiores. Olha o perigo desse tipo de pensamento, né? Existiriam, então, sociedades mais avançadas, e as sociedades que são, digamos, atrasadas deveriam evoluir, deveriam aceitar a ajuda das potências desenvolvidas, e daí, por exemplo, entra a noção de catequização dos índios, né? Que foi o que aconteceu aqui no Brasil. Ou seja, no século XIX, nós temos vários pensadores que acreditam que a história da humanidade está caminhando para algo melhor. O Comte, o Hegel, o próprio Marx, cada um com a sua linguagem e terminologia específica. Bom, concomitantemente a isso, nós temos no final do século XIX a noção de que os seres humanos estavam vivendo a Belle Époque. E o que significa isso? Nós estávamos no auge das descobertas científicas, dos movimentos artísticos, a efervescência cultural. Então nós estávamos vivendo na concretude os progressos do Iluminismo, da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Bom, mas aí o que acontece? Chega o século XX, sobretudo a partir de 1914, e joga um banho de água fria nesse otimismo, nessa ideia de progresso e nessa ideia de evolução. Vários fatos históricos corroboram essa decepção e esse desamparo do ser humano. 2 grandes guerras mundiais, campos de concentração, totalitarismo de todas as vertentes políticas, bombas atômicas, holocausto, enfim, desastres ambientais, desastres sociais. Olhando para todo esse cenário, como é possível falar em progresso? É justamente por isso que a filosofia do século XX é a filosofia da descrença, é a filosofia que coloca em xeque vários dos conceitos arraigados na tradição. Uma frase de um filósofo que a gente vai estudar no finalzinho desse vídeo, chamado Hans Jonas, é um filósofo alemão, que ele diz o seguinte: as atrocidades resultantes da engenharia social de Hitler e Stalin foram produtos legítimos daquela visão otimista de que o progresso científico e industrial removeria todas as restrições para os problemas sociais. Ou seja, o homem acreditou que a ciência, a racionalidade, o progresso resolveriam as mazelas sociais, só que o século XX veio e mostrou que absolutamente não era nada disso que aconteceria. Só que antes mesmo do século XX chegar, alguns pensadores começaram a colocar em xeque essa noção de Belle Époque, essa noção de progresso, essa noção de desenvolvimento. O Michel Foucault, ele escreveu uma vez que existiram 3 grandes mestres da suspeita nesse sentido. O Marx, com a sua teoria social e política, o Nietzsche, com a sua teoria existencial, da vontade de poder, e o Freud, com a sua teoria do inconsciente. Bom, vamos falar então de um desses 3, que é o Nietzsche. O Nietzsche é um grande crítico, né? Claro, nós sabemos da moralidade, mas ele também é um grande crítico da ciência e um grande crítico da história linear. Bom, o que ele critica propriamente da história? Primeiro, essa nossa visão de que a história seria objetiva e neutra. Segundo, essa nossa visão de que a história seria linear, uma sucessão de acontecimentos. Isso absolutamente não acontece. Aliás, a história não caminha para um objetivo, não caminha para uma resolução final. E qual é a crítica dele em relação à ciência? Tem uma frase muito famosa do Nietzsche, que está no Zaratustra, que ele diz que Deus está morto. Quando ele fala essa frase, na verdade ele está dizendo que as crenças metafísicas estão mortas no século XIX. Só que o que acontece? O homem, como não dá conta de viver sem as crenças metafísicas, ele coloca outro Deus no lugar do Deus religioso, que é o Deus da ciência, é o positivismo, é a crença no progresso. A ciência e a religião para o Nietzsche são nihilistas, ou seja, elas negam o aqui e o agora, elas negam o devir, e elas têm a mesma raiz metafísica, a busca pela verdade com V maiúsculo, uma verdade objetiva e universal. A ciência seria então uma outra muleta do homem fraco, do homem de rebanho, do homem que o Nietzsche chamou de reativo. E a sociedade do século XIX, segundo Nietzsche, é uma sociedade decadente, justamente graças à filosofia socrático-platônica e à religião judaico-cristã,
Só que agora, no século XIX, nós temos um outro elemento que também enfraquece o homem, que é a ciência e o positivismo. Nós, então, na visão do Nietzsche, não estamos melhorando coisa nenhuma. Aliás, tem uma frase do Nietzsche que ele diz: desconfie dos melhoradores da humanidade. Geralmente eles são autoritários. Nós somos hoje fracos, mas nós já fomos fortes. Nós já vivemos os antagonismos da existência. Isso aconteceu lá na Grécia Antiga, lá na filosofia trágica, na época dos grandes trageógrafos, Ésquilo, Sófocles, na época dos filósofos pré-socráticos. Ou seja, em última instância, minhas amigas e meus amigos, nós não estamos melhorando em relação, por exemplo, à Grécia Antiga. Não é possível, então, falar em progresso. A ideia de progresso para o Nietzsche é uma mentira, que tem origem numa necessidade dos fracos, dos que vivem a moral de rebanho, dos que não conseguem afirmar a vida como ela é. E aí, um trechinho de uma obra do Nietzsche chamada O Anticristo. Ao contrário do que hoje se crê, a humanidade não representa uma evolução para algo de melhor, de mais forte ou de mais efetivo. O progresso é simplesmente uma ideia moderna, ou seja, uma ideia falsa. O europeu de hoje vale bem menos do que o europeu do Renascimento, por exemplo. Ou seja, não é possível, então, falar em aperfeiçoamento ou desenvolvimento da humanidade, segundo Nietzsche. Bom, já no século XX, nós temos 4 pensadores importantes que transitam nesse âmbito: o Martin Heidegger, o Max Horkheimer, a Hannah Arendt e o Hans Jonas, que a gente já citou agora há pouco. Rapidinho, então, vamos passar por cada um desses pensadores. Para o Heidegger, num texto numa conferência chamada A Questão da Técnica, ele diz que o progresso tecnológico deformou o que nós concebíamos como técnica, o conceito de técnica, que vinha desde os gregos e que significava produção, criação. Agora, na modernidade, técnica é vista como algo instrumental. É algo utilizado simplesmente para dominar a natureza. Isso desde a Revolução Científica. E aí eu trouxe uma passagenzinha desta conferência do Heidegger. O ar é posto para fornecimento de nitrogênio. O solo, para fornecimento de minérios. O minério para o fornecimento de urânio. Este para a produção de energia atômica, que pode ser associada ao emprego pacífico ou à destruição. A central hidrelétrica está posta no rio Reno. Ela põe o Reno em função da pressão de suas águas, fazendo com que, deste modo, girem as turbinas, cujo girar faz com que funcione as máquinas que geram energia elétrica para a população. Ou seja, nessa pequena passagem nós percebemos como nós utilizamos a natureza simplesmente como um meio para o progresso humano. Mas nem sempre foi assim. Os homens da antiguidade, e inclusive os homens da Idade Média, sentiam-se parte da natureza. Agora nós, homens e mulheres contemporâneos, nos sentimos destacados. A natureza se transformou em meras fontes de recursos econômicos, recursos biológicos, fundos de reservas energéticas, etc. Ou seja, a natureza simplesmente a serviço do ser humano, só que esse preço que nós estamos pagando agora, nós estamos vendo no século XX, né? Os desastres ambientais, os desastres sociais, inclusive por conta da devastação da natureza, a poluição, extinção de animais, etc. Ou seja, essa visão de progresso, na verdade, ela é muito maléfica, em certa medida, para a humanidade. Outro grande pensador, que é um expoente da escola de Frankfurt, o Max Horkheimer. Aliás, a escola de Frankfurt, ela tem assim, um cerne. Ela quer responder uma pergunta: por que os ideais do iluminismo de emancipação da humanidade não se concretizaram no século XX? O século XX, como nós vimos, é o século das catástrofes. E aí o Horkheimer vai ser bem enfático. A noção de progresso matou muita gente. Vamos pensar nós aqui em um exemplo muito simples. O extermínio dos povos indígenas e a catequização, entre aspas, que eu já citei, desses índios para levar uma religião mais evoluída. Olha o tanto de coisa ruim, de malefícios que aconteceram por conta dessa ideia de progresso. Bom, vamos ver 2 pontos do pensamento de Max Horkheimer. Primeiro, uma obra que se chama Teoria Tradicional e Teoria Crítica. E nessa obra ele vai criticar, ele vai, demonstrar como a teoria tradicional tenta apagar as contradições da história, pregando uma linearidade histórica que na verdade não existe.
A história, o devir e a vida são marcados por contradições. E como decorrência dessa necessidade de apagar as contradições, como decorrência disso, no século XX está prevalecendo o que ele chamou de razão instrumental. A nossa racionalidade se transformou num mero cálculo, uma ferramenta para atingir determinados fins sem que se discuta esses fins. A razão passou a ser um meio de adaptação às engrenagens sociais. Só que essas engrenagens sociais são sufocantes. Um exemplo trágico que ele cita, né? Um soldado nazista que está ali matando gente simplesmente para cumprir ordens. E ele usa isso como argumento, o soldado nazista, né? Essa noção tem relação com o que nós vamos falar já já, com o conceito da Hannah Arendt de banalidade do mal. O Theodor Adorno, outro pensador da escola de Frankfurt, fala que os terrores de Auschwitz, do campo de concentração de Auschwitz, não são meros acidentes históricos ou atos irracionais de uma única pessoa ou de um grupo. Não. Na verdade, o que aconteceu no Holocausto são produtos de uma estrutura social marcada pela razão instrumental. Uma razão que nasce lá na Revolução Industrial, como nós vimos, toma corpo no positivismo e no iluminismo. Ou seja, nós, no século XX, somos herdeiros dessa noção de razão e de racionalidade que deveria emancipar os homens, mas que não fez isso. A crença na racionalidade e no progresso não é muito diferente, segundo Adorno, da crença mítica dos povos antigos ou medievais. Nós acreditamos na razão, no progresso e na ciência do mesmo modo que os povos antigos, os do Antigo Oriente, por exemplo, acreditavam nos deuses da natureza. Muito bem, uma pensadora muito importante nesse contexto, né, em meados do século XX, é Hannah Arendt, ou Hannah Arendt. Ela diz o seguinte: o nazismo é a concretização política em forma de terror desse ideal de progresso da sociedade ocidental. A crença que os humanos mais evoluídos devem prevalecer, que existiria uma lei universal inscrita na natureza e na história que caminha para esse objetivo de evolução. E aí surge, como eu disse, a noção de banalidade do mal. A banalidade do mal é uma herdeira, né? É uma consequência da racionalidade técnica instrumental, né? Ela foi cobrir, como jornalista, o julgamento de um soldado nazista condenado a matar milhares de pessoas, né, milhares de judeus, um soldado chamado Eichmann. Né, ele foi julgado em Jerusalém. E para surpresa dela, na hora que ela chegou lá, ela não viu um monstro horrível, mas um burocrata, uma pessoa medíocre, comum, que simplesmente usava como argumento que cumpria suas funções como um homem do Estado, como um homem do nazismo. Ele era a personificação do mal banal. Isso aconteceu no século XX, amigas e amigos. Então, novamente a pergunta: como é possível falar em progresso? Em que medida, fazendo uma reflexão agora eu, Mateus, para vocês, em que medida nós podemos falar em progresso ou podemos falar que nós somos mais evoluídos, por exemplo, do que uma tribo indígena? Só porque nós temos mais tecnologia? Mas eles muitas vezes nem precisam dessa tecnologia. E nós, na maioria das vezes, nos tornamos escravos dessa tecnologia. E aí fica a pergunta: quem é mais evoluído? Nós ou a sociedade indígena nesse contexto? Né? E aí, para terminar e para refletir sobre isso, eu trago um pensador alemão, o Hans Jonas, que ele vai tratar dessa questão da tecnologia, da técnica e de como nós somos escravos, em certa medida, dessa tecnologia. Ele diz o seguinte: o processo de desenvolvimento técnico e científico que se autonomizou em relação à sua dinâmica, ele trouxe muitas catástrofes ecológicas que são irreversíveis. Com a tecnologia passou a existir uma inversão de valores, segundo Jonas. Tudo aquilo que era predicado do objeto passa a fazer parte do sujeito. E tudo aquilo que era do sujeito passa a fazer parte do objeto. Os objetos são humanizados e as pessoas são objetificadas, né? É o fetiche da mercadoria e a coisificação dos seres humanos, né? A tecnologia, nesse sentido, ela tem um grande poder acumulativo de destruição. E uma falácia interessante, né? Uma mentira interessante. Muitos dizem que os problemas gerados pela tecnologia seriam resolvidos por novas tecnologias. Ou seja, a gente cai num ciclo vicioso da tecnologia. Só que ele enfatiza que a tecnologia muitas vezes nos escraviza.
Se a gente for pensar hoje em dia, quem não conhece o mínimo da tecnologia, sobretudo agora em tempos de isolamento, quem não conhece o mínimo de tecnologia é praticamente um cidadão de segunda classe. É um subcidadão, porque não consegue, inclusive, se comunicar com outras pessoas, com seus parentes, amigos, com suas relações profissionais de trabalho, etc. Uma outra questão que o Jonas aponta é que a ciência, tudo que é descoberto por ela, pela ciência, é cooptado pelo mercado e é, de certa maneira, compulsionado a um uso prático. E quem não tem acesso a determinado produto desenvolvido pelo mercado e pela ciência é visto como um marginal, é visto como alguém que não merece a dignidade humana. Ou seja, o consumismo ele passa a ser uma forma de autodestruição da própria humanidade. Diante de todos esses avanços que são inevitáveis, nós devemos nos perguntar, segundo Jonas, mas nós temos o direito de arriscar a vida futura da humanidade, dos outros seres vivos e do planeta de modo geral? A resposta do Hans Jonas é não. E aí o que ele fala? Ele nos dá uma possível saída para a reflexão, uma recolocação do imperativo categórico do Kant. O imperativo do Kant reformulado a partir de uma ética da responsabilidade. Ele diz o seguinte: age de tal maneira que os efeitos da sua ação sejam destrutivos da possibilidade de uma autêntica vida futura na Terra. Ou seja, eu preciso pensar em cada ação minha, não só em relação a mim, aos meus amigos, à minha família, aos seres humanos, mas também a todos os seres vivos e a todo ao ecossistema. E mais, não só em relação ao presente, mas também em relação às gerações futuras de seres vivos e do planeta. Minhas amigas, meus amigos, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, aperta o sininho para receber aqui as notificações. Fica aqui então o meu abraço e vamos refletir sobre o que de fato é ou não o progresso. Obrigado.